Olá, sejam todos bem-vindos, me chamo Antônio Amaral. Nossa videoaula de hoje vamos estar aprendendo a criar uma macro dentro do Word. Mas antes de a gente continuar, se você chegou aqui e ainda não é inscrito no canal, se inscreva, ative o sininho, compartilhe, dê aquele like e faça os comentários. Então, sem mais demora, vamos lá. Então, veja bem, estou aqui com o Word aberto e para a gente criar aqui uma macro, tá? A macro é uma opção dentro do Word onde a gente podemos criar, colocar comandos em um determinado botão que ele execute várias tarefas ou até mesmo usar uma tecla de atalho. Aí tem dois caminhos para criar macro. Então eu posso vir pela guia exibir macros, gravar macros ou guia desenvolvedor. Lembrando que essa guia ela não aparece aqui quando você abrir o Word, ela não vai aparecer, tá? Então para você habilitar ela, você vai ter que vir aqui, ó, nessa seta, mais comandos, personalizar a faixa de opções e o desenvolvedor aparece aqui, ó, tá? Ele vai estar desmarcado, ó. Pode ver que eu desmarquei, ele sumiu, tá? No seu computador você vai ter que habilitar, vai ter que ir aqui nessa seta, mais comandos, personalizar a faixa de opções e marcar esse quadradinho para essa guia poder aparecer. Então dentro dela eu tenho também o gravar macro. Vamos clicar aqui no gravar macro. Aqui eu posso escolher o nome da minha macro. Eu vou colocar aqui formatação. Só um minuto. Tá aqui, formatação. E aí eu não posso digitar, por exemplo, formatação de texto, tá? Vou colocar aqui formatação T tudo junto, não pode ter espaço, tá? Formatação T. Aí eu vou clicar aqui no botão, eu posso criar uma macro para um botão ou para uma tecla de atalho. Eu vou clicar aqui no botão, pronto. A minha macro vai aparecer aqui, ó, New Macro Formatação, e eu vou adicionar. Adicionei para esse lado. Essas ferramentas são as ferramentas da barra de ferramenta, tá? Essa barra de ferramenta que fica aqui, ó. Ok? É a barra de ferramenta de acesso rápido, o nome dela. Essa barrinha que fica aqui de cima, então esse botão aqui do meu macro vai aparecer aqui nessa barra, tá? Que é a barra de ferramenta de acesso rápido. Agora, o meu macro está aqui, eu vou modificar, vou escolher aqui uma figurinha. Aqui embaixo eu vou deixar só a formatação T, que é a minha legenda, e vou clicar no botão OK. Quando eu clicar no OK aqui, ele vai entrar no processo de gravação, ó, tá? Fica esse robozinho aí, é o processo de gravação. E agora eu tenho que executar, tá, os comandos certos, porque tudo que eu fizer ele vai estar gravando, inclusive os erros, tá? Então, como eu quero fazer um macro para formatar um texto, então o texto, a primeira coisa que a gente tem que fazer é selecionar. Então, eu vou usar aqui o Ctrl T, ele vai gravar essa tecla, Ctrl T. Agora eu vou vir aqui em página inicial e vou fazer algumas modificações. Então, vamos dar aqui a fonte. Aqui vamos colocar Arial. Vou colocar o tamanho 14. Vou clicar em negrito. Ia colocar a cor da fonte, mas a cor da fonte ele não está aceitando. Então tem algumas ferramentas aqui que o macro não aceita. Então eu vou clicar aqui no justificar e vou fazer o recuo da primeira linha aqui, ó, essa setinha de cima para 2,5. Então esse macro, o que ele vai fazer quando eu clicar? Ele vai selecionar o texto todo, mudar a fonte para Arial, colocar o tamanho 14, negrito e justificar o texto. Então é só isso que eu quero que ele faça. Aí eu vou ter que parar a gravação. Posso parar vindo nesse botão aqui, ó, clicando nele, ou posso vir dentro da guia desenvolvedor, parar a gravação. Vou clicar aqui em parar a gravação, pronto, parei a gravação. Vou fazer o teste agora, para isso eu vou fechar esse documento usando a tecla Ctrl F4. Pronto, ele vai pedir para salvar, vou dizer não. E vou usar a tecla Ctrl O para criar um novo. Criou um novo através da tecla Ctrl O. Agora eu preciso de um texto. Então, para mim não ter que digitar um texto, nós vamos usar um comando que já vem embutido no Word, igual rand, vou abrir e fechar parênteses. Esse comando ele vai me trazer um texto com 5 parágrafos, tá? O máximo que eu posso colocar aí é 200 parágrafos. Então, se eu colocar aqui dentro 200, dentro do parênteses 200, ele vai colocar 200 parágrafos, repetindo 5 parágrafos, tá? Os 5 primeiros parágrafos ele vai repetir até inteirar 200 parágrafos. Se eu colocar aqui 6, ele vai colocar 6 parágrafos, 10 parágrafos, assim por diante. Então eu vou dar Enter, tá aí o texto aqui, ó, tá? 5 parágrafos, porque eu não coloquei nenhum número dentro. Então quando eu não coloco nenhum número dentro desse comando, ele joga com 5 parágrafos. E agora a minha macro está aqui, ó. Vou testar clicando, ó. Clicou, olha só. Veja que ele mudou já a fonte para Arial, tamanho 14, negrito e justificou, ó, formatou meu texto automaticamente. Então, qualquer texto que eu tiver aqui, clicar nesse botão, ele já vai formatar o texto, deixar organizado desse jeito aqui, ó, tá? Então, eu posso usar outras ferramentas, tem algumas ferramentas que o Word não aceita, o macro não consegue gravar, mas você pode utilizar aí outras ferramentas para deixar
tá, um botão para ele executar várias tarefas ao mesmo tempo. Vou dar um Ctrl F4, não para salvar, Ctrl O, e agora vamos criar aqui uma macro. Vou aqui na guia desenvolvedor, macro, vou criar uma macro para inserir uma tabela. Pronto, agora eu vou usar o teclado aqui, ó, teclado, e aí eu tenho que colocar uma tecla de atalho, criar uma tecla de atalho que hoje não tenho. Vou usar aqui essa tecla aqui, ó, o Ctrl Shift e o T, Ctrl Shift T, ó. Pronto, essa vai ser minha tecla de atalho para inserir a minha tabela. Vou clicar em atribuir, e quando eu fechar aqui, ó, ele entra no processo de gravação. Agora eu vou inserir minha tabela aqui, vou vir aqui inserir tabela, e eu vou criar uma tabela com 4 colunas e vou colocar 20 linhas. Então todo dia, digamos que eu insira, tem que inserir essa tabela. Vou dar OK aqui, pronto, vou selecionar minha tabela, vou selecionar clicando, arrastando, e vou vir aqui escolher uma formatação para minha tabela. Vou escolher essa aqui, vou clicar dentro, pronto. Eu quero essa tabela aqui, ó, 4 colunas, 20 linhas com essa formatação. Agora eu vou parar a gravação, vou vir no desenvolvedor, parar a gravação, pronto. Vou dar um Ctrl F4, não para salvar, Ctrl O, e agora eu vou testar, Ctrl Shift T, olha só, ele já inseriu a minha tabela. Então toda vez que eu usar a tecla de atalho Ctrl Shift T, ele vai inserir essa tabela desse jeito. E quando eu tiver um texto, clicar lá no botão, ele vai organizar. Então duas maneiras aí de você criar macro, passo a passo dentro do Word de uma forma bem fácil, bem rápida. Você pode criar vários macros para executar várias tarefas e deixar o seu Word aí automatizado para você executar tarefas de uma forma bem mais rápida. Então, se você gostou desse vídeo, compartilhe ele bastante. Se você ainda não é inscrito, se inscreva aí no canal, ative o sininho para estar recebendo novos vídeos, faça os comentários e dê aquele like. Então, até o próximo vídeo, ok? Então, tamo junto.